estão nos acompanhando aqui presencialmente e aqueles que estão em casa. Nós temos esse grande facilitador, né? Nós temos hoje o acesso à informação, ao debate, de uma maneira bastante democrática, mesmo de aqueles que não puderam estar aqui hoje, dividindo aqui o espaço com a gente, estão dividindo um espaço virtual. Então, queria dar as boas-vindas também ao IDS, aqueles que estão em suas casas, mas estão aqui compartilhando desses momentos de debate e de reflexões sobre os desafios da Previdência Complementar. Então, começo agradecendo a presença de todos, começo agradecendo a atenção de quem está em casa, mas quero registrar também o agradecimento a toda a equipe do Instituto Latino-Americano de Direito Social, pelo esforço que faz para que a gente mantenha esse espaço de discussão aberta aqui ao tema previdenciário. De modo muito especial, queria agradecer a Lígia, minha querida amiga e profissional de excelência no campo da Previdência Complementar. Então, agradeço muito e registro aqui esse agradecimento especial a Lígia Viana. Bom, vou começar essa fala de uma maneira talvez um pouco piegas, tá? Mas citando Heráclito. Heráclito diz o seguinte, que uma pessoa nunca entra duas vezes no mesmo rio, por dois motivos. O primeiro, que o rio, as águas já não são mais as mesmas. E segundo, porque a própria pessoa não é mais a mesma quando ingressa numa segunda vez naquele rio. Ora, as mudanças são constantes. Mudanças nas nossas vidas, mudanças nos cenários políticos, econômicos, sociais, o que trazem, portanto, a necessidade de adaptações. Essas mudanças trazem a necessidade de adaptações. Ora, nós precisamos adaptar modelos econômicos, nós precisamos adaptar modelos jurídicos e nós precisamos adaptar, portanto, também os modelos previdenciários. Nós temos um grande desafio que está colocado. Qual vai ser a previdência que nós vamos construir nos próximos anos? E é muito interessante falarmos disso agora, porque nós estamos numa terça-feira, domingo, nós teremos eleições, né? E é interessante ver o debate nas eleições sobre a Previdência. Eu confesso que tem uma coisa muito positiva nisso tudo, porque nós vemos pelo menos um pequeno aprofundamento. É claro que quando você está falando em campanha política, muitas vezes isso não é tão possível, mas neste ano nós vimos um pequeno aprofundamento no tema previdenciário. A gente viu algumas propostas tecerem mais detalhes, até porque a gente está vivendo um momento de muitos debates sobre a reforma da Previdência e os candidatos não puderam muito fugir desse tema. Eu vou trazer aqui para a gente começar o nosso pensamento sobre os desafios da Previdência Complementar. Quais são, um breve resumo, as principais ideias dos principais candidatos aqui em termos de Previdência. Eu quero só fazer já um disclaimer, já fazer não vou assumir em hipótese alguma qualquer posição político-partidária em favor de um ou de outro, é apenas uma análise descritiva das propostas, tudo bem? Então não vou aqui trazer nenhuma linha de preferência por um lado ou por outro. Até para que a gente possa, de fato, ter um ambiente verdadeiramente democrático para ter acesso a essas informações. Bom, a gente consegue enxergar, e aí eu quero também fazer uma outra observação, um colega, juiz federal, o doutor Vitor Souza, é Souza, mas não é meu parente, né? Apesar de ser um grande amigo, ele fez esse apanhado das propostas de todos os candidatos e acaba ajudando muito nessa análise aqui. Muito bem, a gente pode enxergar em todos os candidatos ali, a gente pode dividi-los em três grupos quando a gente fala em reforma da Previdência, em propostas previdenciárias, tá? Três grupos entre os candidatos que nós temos aí. Então,
Em um primeiro grupo, nós temos candidatos que estão colocando a inexistência de necessidade de mudanças profundas na Previdência. Eu vou aqui nominar dois deles. Nós temos o Haddad e o Boulos, que estão colocando nas suas propostas a inexistência de necessidade de grandes mudanças na Previdência. Então, o discurso na reforma, quando fala em Previdência, tanto nas campanhas do Haddad, nos programas e nas entrevistas do Haddad e do Boulos, são na linha de que a gente precisa cortar os privilégios, né? Não identificam exatamente quais são os privilégios, mas temos que cortar privilégios e a Previdência, do jeito que está, ela seria resolvida por meio de incentivos à economia. Na verdade, a economia girando melhor, a Previdência sobreviveria sem grandes necessidades de mudança. Então, nós temos uma primeira linha de pensamento que é essa, tá? Uma segunda linha de pensamento, e aí nessa linha está o Alckmin, está o Amoedo, tá? O Alckmin e o Amoedo, o Alckmin até nos últimos momentos acabou, pelo Pércio Arida, né, que é um dos seus conselheiros econômicos, até sugerindo algumas outras questões, mas na sua linha de programa, ele está aqui numa proposta que se assemelha muito... e está também o Meirelles, nessa mesma linha, numa linha de programa que se apresenta muito próxima da reforma proposta no final do ano passado e que foi debatida durante este ano, de você manter uma previdência básica da forma como está, porém com criando critérios mais difíceis para se acessar a aposentadoria e tornando o cálculo um pouco diferente. Então, você reduzindo os valores dos benefícios e tornando mais difícil o acesso à aposentadoria, especialmente pela fixação de uma idade mínima, né? Então, você cria uma idade mínima, ou seja, é uma reforma que traz um critério adicional para a concessão do benefício, mas não é uma reforma estruturante, vamos dizer assim. Você apenas mantém a estrutura atual da Previdência Básica como está, mas você vai mudar os critérios de acesso à Previdência, que é muito parecido com as reformas que a gente viveu no passado. Bom, vamos mexer aqui, para se aposentar vai precisar de uma idade mínima, para se aposentar vai precisar de tanto tempo de contribuição, e aí a gente trabalha um pouco nessa linha. Agora, apareceram algumas outras propostas, e aí nesse grupo está o Ciro Gomes, está a Marina, está o Bolsonaro. Nesse grupo, você tem candidatos que vêm propondo que a Previdência Básica mude paulatinamente de um modelo de repartição para um modelo de capitalização, e aí você tem diferentes formas de fazer isso em cada um deles, tá? Então, por exemplo, quando você olha aqui a proposta do Bolsonaro, ele propõe a migração mesmo, a criação de uma previdência baseada na capitalização. E aí, para custear isso, você teria o Estado custeando no primeiro momento essa migração. Então, você teria que estabelecer uma contribuição e um fundo que seria custeado pelo Estado para poder transformar o sistema de repartição em um sistema de capitalização. Então, isso é muito caro, né, no início, então isso seria custeado pelo Estado e você manteria ali uma previdência básica que teria quase que uma natureza assistencial, né? O básico ficaria reduzido a uma natureza assistencial e você transformaria mesmo a previdência toda em um sistema de capitalização com contas individuais, tá? Na proposta do Bolsonaro. Que ao mesmo tempo, isso está no programa de governo, mas ao mesmo tempo, em algumas entrevistas, deixa claro que não pretende estabelecer esse modelo como um modelo universal. Algumas categorias estariam fora desse modelo, tá?
Você teria ali, por exemplo, militares estariam fora desse modelo, segundo a proposta. Por outro lado, você tem ali a proposta do Ciro Gomes, passa um pouco também por essa questão da capitalização, mas ele, na proposta dele, não transformaria, não seriam apenas contas individuais, você manteria a Previdência Básica, e aí o discurso foi mudando ao longo da campanha de qual seria o limite dessa Previdência Básica. No início seria um limite bem menor, de R$1.000, R$2.000, depois não, alguma coisa em torno de R$5.000, e isso na verdade está aberto, é a campanha, não tem como ter uma definição tão assim, e você teria ali a complementação por contas individuais. Vejam, contas individuais vinculadas à Previdência Pública, tá? Não é Previdência Complementar. A ideia é você ter capitalização na Previdência Pública. Na Previdência Pública, tá? Todas essas propostas são de capitalização na Previdência Pública que estão se colocando. E a Marina também coloca aqui a ideia de uma migração, apesar de não deixar muito claro como seria essa migração e como seria esse formato, mas também defende a ideia de uma migração de um regime de capitalização, de um regime de repartição para um regime de capitalização. Ora, diante desse cenário, o que a gente pode perceber é que, bom, prevalecendo a ideia de não se mudar nada, ou se mudar muito pouca coisa, nós vamos olhar os desafios que nós temos hoje para a Previdência em termos de sustentabilidade. Prevalecendo a ideia de uma mudança em termos de requisitos de acesso ao benefício, o nosso desafio é verificar aqui se essas mudanças são suficientes para se manter a sustentabilidade do sistema, bem como eu faço para tutelar as expectativas de direito de quem já está no jogo há muito tempo. Eu digo o seguinte, quem já está contribuindo para a Previdência há bastante tempo. E tendo uma mudança ainda mais radical, mais estruturante, com essa migração da Previdência Pública de um modelo de capitalização para um modelo de um modelo de repartição para um modelo de capitalização, nós temos vários outros desafios aí no meio do caminho, especialmente como lidar com essa migração de um sistema para o outro. De qualquer maneira, então, me parece que quando a gente está olhando para o debate hoje sobre as propostas políticas e não apenas estritamente jurídicas, a gente percebe que a discussão sobre a reforma da Previdência, pelo menos, passa agora para um novo patamar, passa para um patamar, talvez, de você ter um embate de ideias que não vai se esgotar na eleição, não é? Porque, na verdade, o presidente pode ter uma proposta, mas quem vai definir, no final das contas, qual vai ser o modelo de previdência que a gente vai ter, vai ser o Congresso, e num processo político com milhões de variantes que a gente vai encontrar aí durante o próximo momento. Mas uma coisa que parece muito certa é mais radical, menos radical, mas haverá mudanças na nossa Previdência. E isso já é dado como certo, né? Alguma mudança vai acontecer. Depende de qual o grau da mudança e que estilo de mudança nós teremos. E aí vejam, quando a gente parte dessa ideia, acho que começa aqui a gente imaginar a nossa postura nesse grande desafio que é você construir um novo design institucional previdenciário. Vamos lá. Vamos supor que a gente tenha ali uma alteração e a gente de fato passe para um modelo de previdência pública com contas individuais. Como é que fica aqui a previdência complementar nesse cenário? Porque aí você já vai estar trabalhando com uma previdência, vamos pegar um modelo, por exemplo, que você mantenha ali uma previdência num regime de repartição, mas no valor muito mais baixo do que o teto atual, e deixa o restante para um regime de contas individuais, em capitalização.
a Previdência Complementar vai ter que se repensar. Vai ter que na verdade, a gente vai precisar trabalhar com algo que seja muito mais atrativo para a pessoa querer continuar vinculada a uma Previdência Complementar, porque ela já vai ter ali a sua conta individual na Previdência Pública, e aí talvez passe pela cabeça da pessoa o seguinte: esse grau de risco controlado de capitalização eu já estou tendo aqui na Previdência Pública. E aí o que eu vou contribuir ali acima disso, será que eu vou continuar pensando em um segundo pilar? Ou será que eu já vou pular para um terceiro pilar e querer eu mesmo fazer o meu investimento, eu mesmo querer estar mais livre, eu mesmo querer... Esse vai ser um desafio, né? Na verdade, você vai ter que repensar esse design. Ora, vamos supor que a gente continue num cenário em que haja poucas mudanças e apenas mudanças pontuais na Previdência Pública. Aí, mais uma vez, nós teremos um drama aqui por parte da Previdência Complementar. Em todos os cenários são dramáticos, vejam, não estou... Mas poucas mudanças, vamos para um cenário de Previdência Complementar. Qual é o problema? O problema é que a gente associa, a gente não pode deixar de lado isso, a gente associa a essa questão previdenciária outras questões desafiadoras. Então a gente vai imaginar aqui, por exemplo, um problema grave que a gente já está enfrentando hoje, é um desafio, já falei isso até aqui mesmo em outros momentos, que é o problema de uma mão de obra completamente diferente. Sistemas de trabalho completamente diferentes. A gente verifica, por exemplo, num fenômeno que foi apelidado de uberização, né? Um modelo de trabalho em que as pessoas deixam de ter o vínculo empregatício e passam a ser trabalhadores com uma autonomia, em termos previdenciários, eles passam a ser contribuintes individuais. E o que vai acontecer aqui é que isso afeta diretamente o financiamento, tanto da Previdência Pública quanto da Previdência Complementar, porque a partir do momento em que eu posso contratar pessoas nesse modelo, eu deixo de ter ali alguém que seja apto a pensar na entidade de previdência fechada. Então, será que a gente não tem que começar a reimaginar a Previdência Complementar para adaptá-la a esse modelo? Imaginar que as entidades fechadas, o conceito desse fechamento não deve ser diferente, porque daqui a muito pouco tempo a gente vai encontrar ali uma dificuldade muito grande de ter público para a Previdência Complementar. Não porque as pessoas não queiram apenas, mas porque você vai ter poucas pessoas que estarão aptas a contratar a Previdência Complementar fechada. Então imagine só, alguns fenômenos como terceirização, uberização, fazem com que o universo de participantes, de potenciais participantes, se reduza. E quando você fala então numa reforma da Previdência, talvez você tenha que começar a trabalhar essas questões também, formas de incluir essas pessoas no mercado. Então você precisa abrir a possibilidade da Previdência Complementar se reinventar e ter talvez maior flexibilidade. E aí, mais uma vez, me parece que se a gente tiver uma lei muito amarrada, você não consegue dar conta das inovações de mercado de trabalho. Talvez isso seja um campo muito maior para você decidir no âmbito administrativo com maior liberdade, maior flexibilização, do que você amarrar isso na lei, ainda mais em lei complementar. Então, você abrir possibilidades, por exemplo, de atos administrativos regulamentares autorizarem ali pequenas alterações na sistemática da Previdência, permitindo, por exemplo, que você possa contemplar a inclusão no plano de pessoas que não são os filiados, os participantes que nós tradicionalmente trabalhamos, a gente vai chegar ao momento em que vai inviabilizar a Previdência. Reparem, a gente precisa
pensar fora da caixa. Não dá para a gente pegar os modelos atuais e imaginar que eles são sustentáveis, porque não são. O mundo inteiro está enfrentando desafios no âmbito de ajustes da Previdência diante das novas formas de trabalho. Se a gente continuar a pensar sempre da mesma forma, olhando como referencial apenas o que está na Lei Complementar 109, apenas o que está na Lei Complementar 108, a gente vai perder o time. E a gente precisa imaginar qual é o modelo ideal e propor, inclusive, mudanças da legislação. Se a gente está falando em reforma da Previdência, a gente precisa imaginar que o campo e o momento é esse. O problema é que se vem a reforma e a gente não se adequa na Previdência Complementar, a gente pode perder o time dessas alterações, dessas mudanças. Então, o que me parece, a proposta que a gente precisa avaliar não é mais assim, como eu pego os instrumentos de hoje e vou adequando as novas mudanças. Não, eu tenho que fazer o seguinte, qual é o modelo ideal fora da lei e propor a alteração na própria lei, na própria Constituição, eventualmente. A gente precisa pensar no modelo ideal. Ora, por outro lado, aqui, isso faz com que a gente precise também imaginar novas formas de relacionamento com o participante. Na palestra brilhante que a Lígia fez, ela nos traz a notícia da preocupação do Superior Tribunal de Justiça com o equilíbrio financeiro atuarial, uma preocupação que é importantíssima, é fundamental para a sobrevivência do sistema. Mas a gente precisa, talvez, compreender que nem tudo que a entidade juridicamente pode fazer pode ser o melhor para que ela faça. Quero propor uma reflexão aqui. Vamos imaginar o seguinte, em um caso de alteração de um regulamento, nós já vimos, a Lígia nos falou, o Superior Tribunal de Justiça autoriza ali que as alterações do regulamento alcancem a todos que ainda não tenham preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício. Então, na verdade, o que o STJ fez foi trazer para a relação contratual a mesma coisa que ele já fala, e o Supremo também já fala, para as mudanças legislativas. Então, você só adquire o direito ao benefício a partir do momento que você preenche todos os requisitos para a sua concessão, mesmo que você não tenha requerido o benefício. E aí você adquiriu o direito ali. Isso já é algo bastante tranquilo na jurisprudência do Supremo quando você vai olhar reformas da Previdência. Então o STJ pegou esse mesmo pensamento e aplicou na alteração de regulamento. Tem alguns dificultadores nesse raciocínio, porque na verdade aqui você está falando em relação contratual, e aí você tem alguns dificultadores, mas foi o posicionamento firmado pelo STJ. A tese possivelmente vai sair nesse sentido, quando no incidente de resolução de demandas repetitivas, vai sair a tese nesse sentido. Ok, então eu posso mudar o regulamento, e essa mudança vai alcançar todo mundo que não adquiriu o direito ao benefício ainda. Todo mundo que não preencheu os requisitos de elegibilidade ao benefício. Ótimo. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu quero um sistema de previdência complementar e tenho uma dificuldade, às vezes, de convencer as novas gerações de que esse é um bom investimento, porque o jovem ingressa na empresa e pensa, não vou ficar aqui muito tempo, vou empreender, vou sair, vou para outro lugar, porque no passado, o que era sinônimo de sucesso era ingressar numa grande empresa e permanecer naquela grande empresa até o momento de se aposentar. Hoje, na verdade, você tem com bastante tranquilidade a formação de carreiras baseadas em constantes mudanças. É como se as águas do rio
percorressem agora as nossas vidas com uma velocidade acelerada. As mudanças são maiores, né? E aí você chega para a pessoa e diz o seguinte: olha, vem para a Previdência Complementar, que é um bom negócio. O patrocinador vai contribuir também, não é? Você está contribuindo, a gente está formando uma reserva aqui para você, muito legal. Aí ele começa a desconfiar daquilo. Porque a Previdência Complementar é um planejamento, a Previdência é um planejamento de longo prazo. Para a pessoa, para os novos participantes, isso já é algo um pouco distante, às vezes, no pensamento. Nós vivemos hoje cada vez mais uma cultura do imediatismo. E isso, nas respostas aos investimentos, também vem dessa forma. E aí a pessoa abre jornais e começa a perceber uma série de problemas na gestão dos planos. Nós temos hoje, né, e vivemos talvez algo que tenha abalado a credibilidade do sistema de uma maneira radical diante da opinião pública, alguns escândalos relacionados a grandes fundos de pensão. Quem está no mercado olha para essas situações e fala o seguinte: houve problemas pontuais, houve problemas causados diante de uma determinada conjuntura, houve problemas causados ali, mas na verdade você não, apesar de todos os problemas, os fundos resistiram. Apesar de todos os problemas, apesar de impactos, e no final impacto mesmo, porque na vida do participante aquilo impactou, na vida de quem está recebendo o benefício está tendo que pagar a contribuição para o equilíbrio atuarial, então reduziu a renda da pessoa. Apesar disso, o sistema sobreviveu, o que demonstra que o sistema é bom. Agora, para quem está de fora, olha essa situação e diz: como assim? Né? Como assim? Depois do que aconteceu no fundo tal, depois do que aconteceu no fundo tal, como é que dá para confiar? Vão pegar, não tem como, não sei o que, eu vou contribuir. É isso que acontece. E às vezes a gente que está no debate previdenciário tem que estar com os ouvidos abertos também para quem está fora da Previdência, porque são os futuros participantes, de quem depende ali o modelo. Eu vejo isso, nós tivemos um laboratório fantástico para isso, que aconteceu com o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos. O Fundo de Pensão dos Servidores Públicos, ele inclusive reabriu agora o prazo, permitiu que servidores públicos antigos pudessem migrar para um novo modelo de previdência, em que tem a previdência básica limitada ao mesmo teto do INSS e com a contribuição para a previdência complementar, ali no que ultrapassasse o teto do regime geral. E muitos dos servidores públicos, em muitos deles, você encontrava o seguinte discurso: não dá para confiar na previdência complementar. E às vezes eu, na conversa, falo: não, mas tem um sistema de governança interessante, tem aqui, está bem gerido, enfim. E a resposta é assim: vai perguntar para o pessoal do fundo tal se está bem gerido. Né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no fundo tal. Assim, então você já tem uma quebra de confiança extrema. Ok. Essa quebra de confiança veio por uma ruptura decorrente ali da má gestão e de diversos problemas que estão sendo apurados aí hoje. Agora, um outro problema é o seguinte: situação normal, sem problemas de desvios, sem problemas de escolhas de investimentos que não pelos motivos corretos, sem qualquer outro problema, ainda assim você fala o seguinte: olha, você começou a jogar a sua partida, só que você não tem garantia
de que as regras desse jogo vão ser as mesmas até o momento de você acabar a sua partida. Né? Então você pode estar ali, ó, marcou 1, 2, 3 gols e pode chegar lá pertinho do momento de acabar o jogo e falar o seguinte: mudaram as regras. E agora não adianta você fazer 3 gols, você precisaria fazer 5 para ganhar o jogo. E você gera uma insegurança. Isso me lembra uma história que é a história de uma crônica que foi escrita até por um juiz federal também, que é a história da cachanga. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Tá? A teoria da cachanga que foi o seguinte: na verdade, tinham ali 2 pessoas, 2 amigos, aí falaram: vamos jogar um jogo? Vamos, qual? Vamos jogar cachanga. Que nunca joguei, não tem problema, a gente começa a jogar e você entende. Tá, aí estava cada um com as cartas, e aí um ia botando a carta, outro botando a carta, aí aquele que inventou o jogo falou: cachanga! Aí pegava as cartas todas, o outro não entendeu o porquê, mas vamos lá, vamos seguir. Aí ele gritou: cachanga! Pegou as cartas de novo, terceira, quarta vez, aí aquele que estava perdendo toda vez, que não sabia as regras do jogo, falou: já sei, né? Vou gritar cachanga primeiro. Botaram em umas cartas e ele gritou: cachanga primeiro. Aí eu: para aí, deixa as cartas aí. Cachanga real. Aí botou e pegou as cartas para ele. Então, na verdade, a gente fica numa insegurança. Quais são as regras? Né? Porque a qualquer momento pode vir, você tem uma regra, de repente a qualquer momento pode vir uma cachanga real e mudar ali aquelas regras. Ora, e aí nós discutimos no STJ, da mesma forma que foi discutido em relação aos regimes públicos no STF, que essas mudanças são legítimas, podem acontecer. Ok. E podem, juridicamente elas podem acontecer. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que para salvar a árvore, que é aquele plano, a gente não está, talvez, colocando em risco toda a floresta, que é a confiabilidade no sistema? Porque a gente pensa muito assim: o plano está desequilibrado, então a gente tem que mudar para equilibrar. Ok. O problema é que isso vai gerando uma insegurança nos participantes. Talvez a gente possa ter uma terceira via, talvez a gente possa ter um caminho de adaptação, que é uma lição que a Previdência Pública já aprendeu. Que talvez a gente pudesse importar para a Previdência Complementar com maior frequência, que é a seguinte: vamos valorizar também a expectativa de direito? A gente não precisa deixar a nossa proteção só para os casos de direito adquirido. Por que não valorizar a expectativa de direito? Por que não valorizar a ideia de uma pessoa que ainda não preencheu os requisitos de elegibilidade, mas tem a expectativa de preenchê-los? E aí você pode tentar reduzir os impactos da mudança na vida de quem tem maior expectativa. Uma coisa é alguém que ingressou na Previdência Complementar, ingressou naquele plano hoje, e no ano que vem tem uma mudança. A expectativa dele ainda era muito fraca, ele estava distante do momento de preencher os requisitos de elegibilidade. Outra coisa é alguém que já estava com o seu pacote de aposentadoria comprado, não é? Ele já tinha ali, estava sonhando com a sua aposentadoria, já tinha comprado o seu kit ali, de aposentado, né? Comprou lá o pacote excursão para Poços de Caldas, né? Já estava ali, já ia andar de pedalinho, né? Já estava ali, tudo certo. Tô brincando, tá, gente? Olha lá. Mas ele já estava ali, tudo planejado para sua aposentadoria. Tudo certo. Pode ser o pacote para Poços de Caldas? Pode ser, mas pode ser uma mudança já planejada de vida. Ali. E ele já estava ali tudo planejado e de repente veio uma mudança no regulamento e falou: agora é diferente. Para você se aposentar são outros critérios, o cálculo vai ser diferente. Né? Por que a gente não tutela a expectativa de direito, criando regras de transição razoáveis? Na verdade, esse pode ser um excelente remédio para você conseguir manter a sustentabilidade e falar o seguinte: temos que mudar.
temos que mudar. Essa mudança não pode alcançar apenas os novos participantes, tem que alcançar todo mundo. Mas é o seguinte, vai alcançar com pesos diferentes quem estava mais perto de se aposentar e quem estava mais distante de se aposentar, porque eu vou proteger a expectativa. Isso está relacionado com segurança jurídica e com segurança social. E segurança é uma daquelas coisas que é como a felicidade, que você valoriza mais quando você não tem. Então você vai trabalhar a ideia de segurança, você vai sentir como ela é importante quando você está submetido a uma situação de insegurança. Aí que você valoriza de fato a segurança. A gente vê isso com segurança pública, não é? A gente percebe que a ausência de segurança pública impacta as nossas vidas de uma maneira radical. Mas também a ausência de segurança social, a ausência de proteção adequada aos riscos, contra os riscos sociais, impacta a nossa vida. Então você não saber quando vai poder se aposentar, isso impacta as nossas vidas. Você não saber como vai ser o cálculo da sua aposentadoria, isso impacta as nossas vidas, impacta os nossos planejamentos, nossos projetos de vida. Então, me parece que dentro do processo de criação de confiança, a gente não pode, aliás, ficar restrito apenas a vamos aumentar aqui os instrumentos de compliance, vamos aumentar aqui, aperfeiçoar a nossa governança, Isso é fundamental, isso é importantíssimo, mas não é só isso. Você precisa mostrar, o sistema precisa mostrar que o foco central não é a sobrevivência financeira do plano, mas sim a proteção da pessoa. Os atuários, me desculpem, mas a função atuarial, assim como a jurídica, na Previdência, é meio, não é fim. Né? O equilíbrio atuarial, veja, eu não estou reduzindo a importância de jeito nenhum, mas equilíbrio atuarial é atividade meio, não é atividade fim. Buscar equilíbrio atuarial. Buscar proteção jurídica é atividade meio, não é atividade fim da Previdência Complementar. A atividade fim da Previdência Complementar é proteger o indivíduo. É claro que sem equilíbrio atuarial você não consegue proteger. Você vai quebrar e aí todo mundo fica sem nada. É claro que sem garantias jurídicas você não vai conseguir. Então todos esses instrumentos são fundamentais e importantes, mas não é o foco. O foco central é o indivíduo, é a pessoa. Então a Previdência existe em razão das pessoas, para as pessoas. E para garantir segurança para as pessoas. Então mesmo que a gente possa juridicamente fazer a alteração do regulamento, alcançar todos, me parece que se o foco é a pessoa, a gente deve buscar aqui avançar nessa tutela da confiança, nessa tutela da expectativa legítima de obter o benefício e estabelecer o seguinte: vou fazer as alterações necessárias, mas essas alterações necessárias vão levar em conta essas expectativas. E por que eu acho tão importante isso num momento como este? Porque me parece que com as alterações constitucionais na Previdência que virão, com as próximas mudanças legislativas e constitucionais nas nossas regras previdenciárias, será inevitável que a Previdência Complementar também se adeque. Será inevitável que a gente tenha mudanças legislativas, mudanças regulamentares no âmbito da administração pública e mudanças de regulamentos para a adequação às ao novo momento previdenciário que o país vai passar. E quando a gente vai estar diante desses novos desafios, dessas novas propostas, a gente tem que pensar o seguinte: como eu vou promover as mudanças na Previdência Complementar, de modo a garantir a sustentabilidade do plano, mas, sobretudo, aqui, garantir que o objetivo central do plano continue a ser alcançado, protegendo o indivíduo. Vamos
olhar para a previdência pública e para as mudanças macro, com as propostas que estão sendo colocadas, com os próximos passos da vida política, econômica e social do país. Mas vamos perceber que também no campo do micro universo, da nossa fundação, do nosso plano, a gente precisa também reproduzir a confiança que a gente espera no campo macro. Senão, a gente acaba incentivando ainda mais uma ruptura de confiança, o que pode parecer no primeiro momento uma grande solução para equilibrar o plano, mas a longo prazo vai enfraquecendo todo o sistema. Então, me parece que essa preocupação é uma preocupação, um desafio que eu queria trazer de modo especial aqui para a nossa reflexão. É claro que há muitos outros temas, há muitas outras questões sendo colocadas. A gente pode perceber que quando a gente trabalha com a previdência aqui, algumas questões chegam, como por exemplo, quando você vai trabalhar com estratégias para aumentar a adesão, como a adesão automática, mas me parece que todas essas questões acabam sendo pontuais, importantes, mas pontuais. Eu acho que a gente está no momento, hoje, né, neste instante, de um salto quântico, de uma quebra de paradigma, e que a gente precisa ali pensar a previdência dessa forma. Independentemente de qual seja o governo a assumir, independentemente, de uma maneira radical ou menos radical, as alterações virão. E no âmbito, acreditem nisso, no âmbito da previdência complementar, aqueles que estão habilitados a pensar a previdência complementar, a falar sobre o tema, e, sobretudo, a operacionalizar a previdência complementar, constitui um universo tão pequeno que a opinião de todo mundo tem uma influência gigante. É claro que em todos os temas do país as opiniões individuais são importantes, mas nesse tema, aqueles que estão pensando a previdência complementar não imaginam a força que há numa manifestação de opinião sobre esse tema, na participação efetiva no processo de construção de uma previdência complementar mais adequada, aperfeiçoada. Nós temos um modelo que é bom, mas é um modelo que precisa estar atento às novidades, às mudanças e às questões que nós temos pela frente. Lígia, eu me perdi no tempo completamente, me empolguei aqui, eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Eu tenho até 10 para meio-dia? E eu tenho até que horas? O pessoal da técnica, me ajuda aí, Ana Clara. Já acabou, né? Já acabou. Me empolguei demais aqui, estou parecendo... vamos lá. Gente, então, eu queria encerrar aqui apenas dizendo que, às vezes, a gente tem que mudar os nossos planos de vida, mudar os planos que a gente considerava ideal, o plano que a gente considerava ideal para a previdência complementar, para a previdência pública, porque na verdade a gente muda, o país muda, a economia muda. Aquilo que poderia ser no passado um sistema que a gente imaginou ser o ideal, pode não ser mais hoje em termos de previdência, porque a gente precisa fazer essa adequação. Se a gente tiver isso em mente, eu acho que a gente tem boas chances de contribuir decisivamente para a construção de uma previdência mais equilibrada, uma previdência mais sustentável e, sobretudo, uma previdência mais justa. Então, muito obrigado. Eu acho que a gente pode passar agora, então, para a fase das perguntas. Então, pessoal de casa, eu vou abrir aqui primeiro para as perguntas presenciais e a partir do momento que a gente estiver recebendo as perguntas online,
a gente vai aqui. Então, professor Heitor. Eu posso fazer o seguinte, eu vou quebrar o protocolo total. Lígia vai me matar aqui, o pessoal da técnica também, mas eu vou passar o microfone aqui, acho que fica... Porque senão o pessoal não me ouve. Exatamente. Obrigado. Se fala muito em expectativa de direito e direito conquistado, né? Na realidade, há um meio termo nisso aí, que é o direito acumulado, porque, efetivamente, essa nossa situação aqui é contínua ao longo do tempo, né? E o direito acumulado, no nosso entender, inclusive de um grupo de trabalho de profissionais atuários, né, lá junto ao Instituto Brasileiro de Atuária, nós preparamos um documento institucional em relação a essa proposta de alteração da Previdência. Embora não concordando com muitos pontos, na realidade nós trabalhamos em cima da proposta. E nessa proposta, inclusive, até sugiro que tenham acesso, né, ao site do IBA, né, e avaliem essa nossa proposta. Na realidade, há um ponto importante nela, primeiro separando assistência de previdência, né, isso aí é básico, né, e depois propondo justamente a questão do direito acumulado. Por quê? Porque, no nosso ponto de vista, essa proposta de alteração poderia ter uma ruptura única, com um sistema a partir daí igual para todos, porém respeitando o direito acumulado, que seria uma proporcionalidade de tempo e de valores, né? Isso está, inclusive, acredito eu, bem descrito em 2 parágrafos dessa proposta. Então, fica aqui a nossa colaboração. Foram cerca de 10 atuários, na realidade, efetivamente, trabalharam cerca de 7 ou 8. Né? Pois não. Muito obrigado, professor Heitor. Me parece ter uma experiência positiva. Não sei se reproduz mais ou menos essa proposta, mas o que aconteceu na migração dos servidores públicos para a Previdência Complementar foi o seguinte: aqueles que já estavam no regime próprio de Previdência antes da criação da Previdência Complementar e ganhando acima do teto do INSS, quando optam por migrar, eles passam a ter a Previdência Básica limitada ao teto do INSS, começam a contribuir para a Previdência Complementar também, só que tem um passado em que eles contribuíram acima do teto da Previdência. Então, se previu uma forma de compensar isso, criando-se um benefício, que foi chamado de benefício especial, e que nada mais é do que uma espécie de benefício proporcional diferido. Na verdade, com essas contribuições, pega-se essas contribuições acima do teto do regime geral, ver quanto tempo a pessoa contribuiu com aquele valor e já se apura o valor agora desse benefício, que depois vai sendo só corrigido e no momento em que ele se aposentar, ele vai poder receber esses valores que são mais ou menos a ideia do que ele acumulou até aquele momento acima do teto da Previdência. É uma espécie de benefício que decorre desse direito acumulado até aquele instante. O direito acumulado seria uma forma, é uma espécie de regra de transição. É uma espécie de regra de transição, não é? A Lígia quer também fazer uma colocação. Fica aqui, Lígia. Gente. É muito interessante, professor Heitor, essa questão do direito acumulado, porque essa é uma trava que a gente tem na Lei 109, que traz maior segurança. O que acontece é que, às vezes, há divergências de interpretação do que seria ou não o direito acumulado. Então, é até interessante para conhecer esse estudo de vocês, né, divulgado pelo IBA, né, porque não deixa de ser, né,
na ótica até que o professor Fábio Souza falou, uma segurança que já existe, não é? A questão é implementá-la de forma segura e com uma interpretação adequada. Eu acho que seria mais isso, não é? Sim. Vou passar a palavra agora. Só se identifica. Bom, meu nome é Nelson Bonifácio, eu sou conselheiro da Fundação Real Grandeza e participante da Pós-Furnas. Primeiro quero cumprimentar tanto a doutora Lígia quanto a você pelo brilhantismo da palestra. E eu tenho pergunta para os dois. Eu não sei nem se as minhas perguntas cabem dentro do que vocês estão falando, porque eu acho que eu vou avançar um pouquinho. Vou começar pela doutora Lígia, que muito bem colocou o problema da ação jurídica no contexto dos fundos de pensão. Eu sou participante de um fundo de pensão há bastante tempo, praticamente desde que começou, já estou aposentado há um bom tempo, e acompanhei durante todo esse longo tempo as diversas demandas que foram ocorrendo e como elas foram sendo resolvidas. Então, dentro do processo que a doutora Lígia abordou, que ela começou com a mudança da legislação passando da área trabalhista para a área jurídica contratual, eu presenciei esse debate como ele foi ocorrendo durante todo esse tempo e cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, por trás de tudo isso, há um grande lobby do sistema bancário que trabalha desde há muito tempo para transferir todo esse processo para o sistema bancário. E esse lobby também já tinha também dos próprios fundos de pensão, que junto com a ABRAP, trabalhou muito intensamente para que a jurisdição das ações de fundos de pensão fossem retiradas da área de trabalho. Quando essas ações foram retiradas da área de trabalho, nós tivemos quase que uma derrocada total de todo aquele arcabouço jurídico que nós já tínhamos garantido atrás. Pela empresa que eu trabalho e pela ideia que eu faço das outras, todo o processo de fundo de pensão nas estatais, ele foi constituído como uma extensão do sistema de recursos humanos das empresas. Porque, por exemplo, em Furnas acontecia naquela época que Furnas, como era uma construtora de usinas, e ela tinha grandes quadros técnicos. Só para a gente, eu sei, mas é só para a gente poder abrir para a pergunta de todo mundo, se puder. Mas aí não vai entender o contexto que eu estou botando. O que aconteceu? Nós perdíamos muitos quadros, não só para o serviço público, como também para a BNDES e outras coisas. Então, isso começou como uma ação dos recursos humanos. Sempre foi ligada à área trabalhista. Quando se retirou da área do trabalho e se interrompeu os contratos, os estatutos que já tinham feito de determinadas formas, teria sido necessário que só valesse a área da justiça comum quando fossem novos contratos, porque aí sim os contratos seriam feitos em outros termos, como são feitos os contratos de CD hoje. Então, aqueles contratos antigos como os nossos, por exemplo, eu entrei numa ação agora contra o meu fundo e a minha empresa, só para entrar com a ação eu paguei um dinheirão. Na Justiça do Trabalho não se pagava nada praticamente. Todas as ações entram com os dois, se entra contra o fundo de pensão e contra a patrocinadora. Como a patrocinadora achou que ela estava fora e foi em cima do juiz, ela foi retirada. Então eu tive que pagar 7 mil e tantos reais só porque ela foi retirada e se sentiu prejudicada. E essa ação já está há anos e anos para ser julgada. Agora você vê, só com essa mudança. Outro detalhe, a doutora falou no direito preventivo, que eu gostaria que esse direito preventivo fosse melhor esclarecido. Eu vou explicar o que acontece na nossa empresa desde há muito tempo. Não, eu só quero mostrar... Mas é interessante. O direito preventivo nas empresas não existe, sabe por causa de quê? Porque eles têm departamento jurídico próprio, trabalham com uma série de assessorias e demandam sempre dizendo que em cada 100 ações eles ganham a maioria.
Então, eles não têm interesse em fazer direito preventivo. Eles acham que eles são sempre vitoriosos. Agora, para você. Exatamente, eu queria entender, eu vi as considerações. Entendeu para entender? As considerações eu entendi, eu queria entender qual é a sua pergunta. Como é que a gente muda esse quadro? Eu vou reproduzir as perguntas aqui. Como a gente muda esse quadro? Para mudar o... Eu posso pedir licença aqui até para a Lígia, porque eu me sinto isento para responder a pergunta. Me parece o seguinte, a alteração da Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual... Mudou tudo. Mudou tudo. Mas não mudou o que estava passando. Mas... Então, o Brasil é o único país em que Vamos lá. o passado pode mudar. Vamos lá. A alteração da Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual, me parece que tem... É claro que acaba mudando porque a interpretação dos juízes do trabalho era feita sob uma determinada ótica e na Justiça Estadual, com uma outra ótica, a ótica contratual. A nossa Constituição coloca uma regra de autonomia entre a Previdência e o contrato de trabalho. Então, na verdade, talvez a gente... e foram anos na discussão sobre a competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. Muitos anos nessa discussão. O Supremo demorou bastante tempo. Me parece que até esse tempo que o Supremo Tribunal Federal demorou para decidir foi um tempo de transição. Foi um tempo de alteração. Mas vejam, não tem direito adquirido a ser julgado por uma justiça, não é? Se você muda as regras, por exemplo, hoje, se você mudar as regras, hoje se discute, por exemplo, tirar a competência da Caixa Econômica Federal da Justiça Federal e passar para a Justiça Estadual. Se você, por exemplo, abrir o capital da Caixa Econômica Federal, ela deixa de ser uma empresa pública, passa a ser uma sociedade de economia mista. Seja qual for o motivo, se houver essa alteração, isso não tem uma garantia a que os processos sejam julgados, até porque não há garantia de que a decisão na Justiça Federal vai ser melhor do que na Justiça Estadual ou que vai ser melhor na Justiça do Trabalho. Vejam que hoje o quadro que a gente encontra na Justiça do Trabalho, as regras mudaram. Então, mesmo na Justiça do Trabalho, tem sucumbência. Esse caso que você bem colocou... Mas o caso que você bem colocou, se fosse hoje na Justiça do Trabalho, haveria também sucumbência. Porque no passado as alterações... existe no direito uma regra que é a seguinte: para o direito, quando ele está tratando das relações materiais, você aplica a lei do tempo do contrato, para as relações materiais. Mas para as regras processuais, você aplica a lei vigente a partir do momento da nova lei. Então, a partir do momento que você tem a percepção que o contrato de previdência complementar não se mistura com o contrato, ele pode fazer parte da política e continua fazendo parte da política de recursos humanos, claro, é um incentivo. Por que uma empresa vai se tornar patrocinadora? Porque, na verdade, aquilo faz parte, só que a parte ali não é a patrocinadora, a parte é a entidade de previdência. Então, por conta disso, me parece que as decisões começaram a... Eu vou dar um exemplo, assim. Eu conheço casos, por exemplo, de aposentados que ganharam judicialmente na Justiça do Trabalho o direito de receber ticket de alimentação. Tá? Pago pela Previdência Complementar. Isso foge completamente da lógica. Você pode imaginar o seguinte: existe uma responsabilidade do empregador, e não é do patrocinador, existe uma responsabilidade do empregador por manter pagamento, e aí você vai ter uma discussão fora da Previdência. Agora, na Previdência não faz o menor sentido você ter a entidade de Previdência condenada numa verba que não tem a previsão ali. Né? Mas isso não impede o patrocinador de responder pelo prejuízo que o empregado tem. Cabe a ele ressarcir ao funcionário o que ele reclamou da empresa e o que ele perdeu do fundo de pensão. Porque ele deu causa a que o rapaz que teve o excesso de trabalho ou qualquer coisa que ele está julgando, ele não vai receber do fundo, mas a empresa, ela deu um ônus para aquela pessoa. Ela é responsável. Ela tem que pagar. Com licença.
Eu queria só fazer um esclarecimento nesse ponto. E, em primeiro lugar, esse julgado que eu tratei, não sei se está saindo aqui, Fábio? Aqui? Não, esse julgado que eu tratei com relação ao STJ, fixação de tese, o próprio STJ diz que, nesse caso, o participante tem, sim, direito de se ressarcir perante o patrocinador. Então, assim, não se esqueceu desse direito. O STJ ressaltou isso no acórdão. Com relação à natureza do contrato previdenciário, na verdade, com todo o respeito à sua opinião, mas desde sempre ele foi sempre de natureza civil previdenciária. E na emenda constitucional de dezembro de 98, isso foi escrito com todas as letras. Apenas surgiram interpretações diversas, um contencioso sempre é frequente. E, posteriormente, quando o Supremo Tribunal Federal, em 2013, pacificou essa questão, ele modulou os efeitos jurídicos, dizendo que todos os processos que estão hoje na Justiça, eles do Trabalho, permanecerão até essa decisão na Justiça do Trabalho. Não houve ruptura da Justiça que, então, julgava aqueles processos que estavam na Justiça do Trabalho. E outros processos que estavam na Justiça Comum continuaram na Justiça Comum. Então, é muito importante esse conceito de que não houve uma desnaturação da natureza do contrato previdenciário. Ele sempre foi de contrato civil previdenciário, e isso não sou eu que estou dizendo, isso está na legislação, na Constituição, e posteriormente foi reconhecido, realmente, depois de algumas controvérsias jurídicas, no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas só esse dado, esse esclarecimento, que todos os processos permaneceram na Justiça do Trabalho, aqueles que estavam. Não houve ali uma ruptura de ótica judicial. E como o professor Fábio falou, independente de que justiça se julgue, existem bons julgados e maus julgados. Existem bons contratos e maus contratos. E existem contratos executados, seja contratos trabalhistas, seja contratos civis, não é? E outros. Mas agradeço imensamente a sua intervenção, porque o objetivo aqui é o debate. Apenas precisamos abrir para os outros colegas terem a mesma oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente tem um problema de horário e eu queria permitir que o pessoal do online participasse aqui também. Tem a pergunta da Carla Matos, perguntando aqui se a adesão automática estaria de acordo com a ideia de facultatividade da Previdência Complementar. Carla, me parece que quando você fala da adesão automática, nós estamos diante, sim, de um desafio importante aqui para aumentar a possibilidade de uma cobertura da Previdência Complementar. Me parece que a adesão automática, ela não fere, em hipótese alguma, a possibilidade de se manter o caráter facultativo da Previdência. Você apenas está invertendo a presunção. Se você considera que é necessário que a pessoa manifeste a vontade de ser participante, você tem ali a situação de um participante que você está presumindo que ela não quer a contratação da Previdência Complementar. E ela precisaria dizer o contrário, dizendo que quer a Previdência Complementar. Se você bota a adesão automática, na verdade, você mantém o caráter facultativo, você só inverte a presunção. A presunção é que a pessoa quer a proteção. E aí, se ela não quiser mais, se ela eventualmente não desejar ser participante, basta ela manifestar a vontade em sentido contrário. Preservada essa possibilidade, não há ofensa aqui ao caráter facultativo da Previdência Complementar. Nós vamos fazer o seguinte, o pessoal da técnica já está aqui nos chamando. Eu vou ficar à disposição para perguntas. O pessoal aqui do presencial, para a gente discutir aqui presencialmente, o pessoal do online, por meio de e-mail, podem encaminhar um e-mail para atendimento@idsamericalatina.com.br e a gente, então,
vai ter o maior prazer de buscar dar conta aqui do debate, da discussão a respeito desses desafios da Previdência Complementar. Então, eu agradeço a todos, queria mais uma vez agradecer a Lígia e dizer que estamos aqui com as portas abertas para a nossa discussão, aprofundamento, temas, o debate mais aprofundado sobre essas questões, a gente pode fazer tanto no seminário, que vai ocorrer no dia 23 de novembro, na OAB, quanto no nosso curso de extensão que começa em março do ano que vem e que a gente tem também um ambiente aberto para discussões, para debates, inclusive com aula bastante participativa, com troca de ideias, debates avançados, e a gente vai ficar muito feliz de contar com todos vocês, então, nesses eventos. Muito obrigado.